sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos começar a primeira parte da nossa congregação de hoje lendo o 8º capítulo do livro de Esther. Esther, capítulo de número 8. Esther, capítulo 8. Os que estão aqui presentes, leiam comigo, acompanhando essa leitura. Quem está à distância, leia também aí onde você puder, proclamando a palavra do nosso Deus. Enquanto lemos, o Espírito de Deus estará usando essa palavra para operar em nossas vidas, porque é palavra de Deus viva e eficaz. Palavras de vida eterna. Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Ramã, e o deu a Mordecai, e Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Ramã, filho de Ramedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês, e, segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província
que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia. Muito bem, neste 8º capítulo deste livro de Esther, estamos lendo que um grande inimigo do povo judeu já havia sido derrotado, já havia sido retirado do caminho. No entanto, antes desse inimigo ser executado por ordem do rei Assuero, antes de Ramã morrer enforcado na própria forca que ele construiu para matar o judeu Mordecai, mesmo com a morte de Ramã, ele já havia feito um grande empreendimento no Império Persa. A Pérsia dominava aí sobre a Babilônia, né? E dominava aí, como está escrito aqui no versículo de número 9, sobre 127 províncias. Então são muitas regiões. O rei Assuero dominava sobre tudo isso. E já se havia passado o decreto do rei Assuero, decreto feito por Ramã, para que no último mês do ano, que era o mês de Adar, que para nós é o mês de março, para eles é o último, no ano judaico é o último mês do ano, do dia 13 do mês de Adar, que para nós é o mês de março, todos os judeus de todas essas províncias seriam mortos, seriam executados. E quem executaria? Todas as outras pessoas que não eram judeus. Os que não eram judeus, eles iam ganhar dinheiro, ganhar ouro e prata e um grande salário para matar judeus. Cada judeu que eles matassem, eles ficavam mais ricos. Esse foi o decreto de Ramã, e que o rei havia dado a Ramã o seu anel, o seu sinete, para que essa ordem não pudesse jamais ser revogada. Muito bem, Ramã foi morto, e agora a ordem de matar os judeus não podia ser revogada. Por isso Esther chorou aí aos pés do rei, pedindo que, se não podia e essa ordem ser revogada, o rei disse: olha, a ordem não pode ser revogada, mas eu vou dar para você, Esther, né, e para o seu tio aí, para o seu primo, aliás, Mordecai, a autoridade de vocês fazerem um novo decreto, com o mesmo anel do rei, com o mesmo sinete, com a mesma autoridade, de que vocês têm um apoio do rei, o rei agora está apoiando os judeus, e que os judeus podem
se organizar nessas 127 províncias para se defenderem, inclusive atacando e matando e destruindo inimigos que se levantem contra eles. Então, na verdade, os judeus foram autorizados a resistir àquela matança. Só que a ordem da matança foi dada, o decreto para a matança foi dado no primeiro mês, que era o mês de Nissan, que para nós é o mês de abril. E a ordem que vai agora a partir de Esther e Mordecai, aí no versículo 9, tá? Foi no dia 23 do mês de Sivan, que é o terceiro mês, que para nós significa o mês de junho, tá? Então, os judeus tinham do mês de junho, que é o mês de Sivan, até o mês de março do ano seguinte, que para eles era o último mês do ano, o mês de Adar, para se organizarem nas províncias. E nas províncias foi anunciado que, embora o decreto de Ramã estivesse valendo, porque não podia ser revogado, o rei tinha agora um novo decreto de que os judeus podiam se defender. E o que aconteceu? Todo o povo que ouviu isso se encheu de temor, e até muitas pessoas se converteram ao judaísmo por causa disso, preferiu se tornar judeus do que atacar os judeus, e houve muita alegria do povo judeu por poder então se defender, sabendo que o Senhor estaria com eles nesta defesa, ok? O final dessa história, né, quando vai chegar o dia 13 do mês de Adar, que é o último mês do ano judaico, equivale ao nosso mês de março, está no capítulo 9, que nós vamos ver pela graça de Deus numa das nossas próximas congregações. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 8 é um conserto de tudo aquilo que o inimigo tentou empreender contra o povo de Deus. E que lição espiritual nós tiramos daqui? Bom, nós vivemos em um mundo aí, não de 127 províncias de um determinado império, mas nós vivemos em um mundo de vários continentes formados por várias nações, vários países, e a maioria esmagadora do povo que vive nessa terra, eles são inimigos de Deus, inimigos do seu Filho Jesus Cristo, inimigos da sua verdade, inimigos da sua palavra, inimigos do Espírito Santo e, consequentemente, inimigos de todos os verdadeiros filhos de Deus. O que os judeus experimentaram aqui nas províncias da Babilônia, nas províncias do rei Assuero, do Império Persa, é o que nós experimentamos espiritualmente durante toda a nossa vida cristã. Nós temos que aprender a viver tendo consciência de que nós estamos vivendo em um território inimigo. Estamos vivendo em um território adversário de Deus. O mundo não é amigo de Deus, o mundo é inimigo de Deus. Os sistemas do mundo são sistemas inimigos de Deus. Os sistemas políticos do mundo, de todas as nações, são e sempre serão inimigos de Deus. Mesmo que na Bíblia esteja escrito que não há autoridade que não seja constituída por Deus, apesar disso, todos os sistemas políticos das autoridades do mundo, eles são contra Deus, são inimigos de Deus, e isso não vai mudar até o final dos 7 anos da grande tribulação, com a guerra do Armagedon. Nós vivemos em um campo inimigo.
E foi por essa causa que Jesus, à direita do Pai, aqui Esther intercedeu diante do rei Assuero. Nós não temos Esther, nós temos Jesus. Jesus intercedendo por nós à direita do Pai, Jesus como único mediador entre Deus e os homens, Jesus como nosso sumo sacerdote assentado à destra da majestade do Pai. E nós vemos Jesus intercedendo por nós. Depois vocês leiam em casa essa belíssima oração que vocês devem ler. A gente precisa ler essa oração muitas vezes, que é a oração de Jesus em João capítulo 17. E dentro de João capítulo 17, uma das intercessões, uma das súplicas que Jesus faz por nós é: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aleluia. Não peço que os tires do mundo, porque aqui no mundo estamos vivendo neste campo do inimigo, nesse território do inimigo. Nós trabalhamos no território do inimigo. Todos os crentes têm uma profissão e exercem a sua profissão, cuidado, num território inimigo. Todos os jovens ou pessoas que estudam em escolas, faculdades, essas escolas, essas faculdades são e sempre serão um território do inimigo, porque elas fazem parte dos sistemas da sociedade, e os sistemas da sociedade são sistemas seculares, são sistemas espiritualmente inimigos de Deus. Nós vivemos em meio a inimigos de Deus. Toda pessoa que não é convertida é inimiga de Deus. A Bíblia ensina isso. Paulo fala que nós, antes de sermos convertidos, também éramos inimigos de Deus por natureza. Os seres humanos, por natureza, são inimigos de Deus. Acaba com essa conversa, tá? De que você conhece pessoas ímpias, pessoas que não são convertidas, mas que são pessoas boas, que são pessoas muito bacanas, que são pessoas muito legais. O diabo está te enganando, isso é mentira. Essas pessoas são inimigos de Deus, e a Bíblia diz que os filhos de Deus não andam com eles, não se sentam na roda deles, não ouvem os conselhos deles, não têm amizade com eles, porque a luz não tem amizade com as trevas. O mundo é lotado de inimigos de Deus, e o que Jesus diz para nós é: vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Tem muito desses inimigos que estão aí travestidos de crentes, disfarçados de evangélicos, mas são inimigos de Deus, porque dizem que são evangélicos, mas não fazem o que Jesus manda, não praticam a palavra, não obedecem o evangelho. E esse tipo de crente não presta. Esse tipo de crente que não obedece o evangelho, que não obedece a palavra, diante de Deus eles são piores do que qualquer ímpio na face da terra. São os piores inimigos de Deus, são os que se disfarçam de gente de Deus, de povo de Deus, mas não são. Por isso Jesus disse para uma boa turma desses religiosos, falsos, hipócritas, e você pode ver isso depois em João capítulo 5, versículo 44, que Jesus disse para essas pessoas religiosas, falsas, hipócritas, que querem dizer que são de Deus, mas não são. Jesus disse para elas assim, o pai de vocês é o diabo. Não se enganem, tem muito filho do diabo
travestidos de evangélicos, de pastores, de bispos, por aí afora, de apóstolos, de profetas, e não são pessoas de Deus, não são pessoas convertidas, não são amigos de Jesus, porque não fazem o que Jesus manda na palavra, o que Jesus manda no Evangelho. Nós vivemos num campo inimigo, e para ser amigos de Jesus, tem que ser obedientes à sua palavra. A palavra de Jesus não será revogada. Se a palavra de o rei Assuero não podia ser revogada, a palavra do Rei dos Reis não pode ser revogada em nenhuma situação nessa terra. Aleluia. É diante dessa palavra que nós estamos para ser edificados e aprender que é nessa palavra que a nossa vida tem que ser pautada. Cada passo que damos tem que ser de acordo com a palavra do nosso Deus. Aleluia. Diante dessa verdade, então, nós temos que nos regozijar, porque os judeus se regozijaram, porque de repente eles viram que o rei Assuero estava em favor deles. Isso para nós é muito pouco. Agora nós podemos nos regozijar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.